O Brasil é um país extremamente curioso. Hoje eu li no jornal Estado de São Paulo, no seu editorial, que o presidente Lula está sabotando a possibilidade dos empresários brasileiros conseguirem negociar com o presidente Trump a redução de tarifas. Então nós precisamos dessa redução e quem deveria negociar, como fizeram todos os chefes dos outros países, não quer negociar. E segundo o editorial do jornal Estado de São Paulo, sabota o trabalho daqueles que são os empresários interessados para o bem do Brasil, que as tarifas caem. Se nós analisarmos aquilo que todos têm criticado, os jornais, de que quem é favorável à anistia não é favorável à democracia, o que nós vimos no dia 7 de setembro foi algo interessante. Todos aqueles que consideram que não são democratas e que é a esmagadora maioria do povo brasileiro encheu as ruas, por exemplo. Nós vemos a Avenida Paulista, do começo ao fim, lotadíssima de pessoas que pediam a pacificação e a anistia. E o presidente Lula, que se diz o grande defensor da democracia, teve muito menos gente na sua parada lá em Brasília, apesar de todo o esforço e todo o poder financeiro e o poder político que tem. Então, parece que quem é favorável à pacificação e à anistia é considerado fascista. E quem tem, de todas as formas, procurado mostrar que o país, enfim, todos aqueles que não são favoráveis às teses do PT são antidemocratas, não teve o povo, que teve aqueles que são favoráveis à pacificação e à anistia, inclusive o governador do estado de São Paulo, que foi muito claro nessa defesa dessa pacificação. O governador Tarcísio de Freitas está fazendo um bom governo no estado de São Paulo. Me perguntaram no exterior que país é esse em que os corruptos que corromperam e que houve corrupção no Brasil são soltos. E aqueles que estão condenados a 14, 15, 16 anos são golpistas, apesar de não ter havido golpe. Houve corrupção e os corruptos estão soltos. Não houve golpe e aqueles que não fizeram golpe estão presos. Então, é difícil também de explicar. E se nós analisarmos o ambiente de radicalização que continua, nós temos que chegar à conclusão que alguma coisa de errado. E, por fim, algo que me impressionou muito, os dados desse fim de semana. O Brasil, 13,5% do PIB brasileiro é para pagar pessoas do governo. Vale dizer, a média da OCDE é 9,3% do PIB, de todos os países da OCDE. No Brasil, nós temos 13,5%. Mas o que me impressiona é que a média da OCDE é que 20,5% da mão de obra dos países vinculados à OCDE gastam 9,3%. E no Brasil, 12,1% da mão de obra do PIB brasileiro recebe 13,5%. Lá, 1/5 da mão de obra, 9,3% do PIB dos países da OCDE. No Brasil, apenas 12,1% recebem nada menos que 13,5% do PIB brasileiro. Quando eu falo de um PIB de 2 trilhões e 100 bilhões de dólares, essa diferença de 4% representa, na verdade, praticamente 80, 90 bilhões
de dólares. O que vale dizer, se nós multiplicarmos isso por reais, por 6 ou por 5,5, nós chegamos a casa dos 500 bilhões de reais a mais nós gastamos com mão de obra pública, com aqueles que os jornais têm anunciado, super salários de todos os poderes, enquanto que aqueles que são bons servidores públicos dos países da OCDE desenvolvidos recebem apenas 9,3% do PIB dos países da OCDE. Então, alguma coisa funciona no país. Esses dados que eu estou trazendo demonstram que é um país extremamente curioso, em que os democratas, que se dizem democratas, precisam sair com segurança da rua, e aqueles que são antidemocratas saem as multidões pela rua. Em que nós temos, enfim, países do mundo inteiro fazendo críticas à forma como o Brasil, enfim, está vivendo e sendo governado nos últimos tempos. Por isso, quando eu bato que nós somos de pacificação, que a democracia se faz através do povo, que é o soberano. O artigo 1º da Constituição é claríssimo. O povo é soberano e exerce a sua soberania através dos seus representantes, que ele escolhe. E só escolhem 2 poderes, o poder executivo e o poder legislativo. E o legislativo em primeiro lugar, porque no legislativo eu tenho aqueles que são favoráveis ao governo e tenho aqueles que são contrários ao governo. 100% da soberania nacional exercida através de seus delegados. Essa é a verdadeira democracia. Quem faz a democracia é o povo, aqueles que elegem, aqueles que votam, aqueles que escolhem. E é por essa razão que, se nós não tivermos a pacificação, se alimentarmos a radicalização dos 3 poderes, é evidente que dificilmente o Brasil conseguirá encontrar o seu próprio destino, que eu sempre disse desde os bancos acadêmicos. E se aqueles que nos governam tiverem consciência da importância desse país e pensarem mais na nação e no povo do que em ter poder, o Brasil poderia já ser uma das maiores nações do mundo. É isso que eu gostaria, é evidente, com 90 anos vai ser difícil ver essa realidade, mas que eu sonho para os meus filhos, para os meus netos e para filhos, netos e bisnetos de todos os brasileiros.